A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. IA versus empresas de jornalismo. Você com certeza tem lido e ouvido muitas notícias sobre os avanços de ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT. O que você talvez não saiba é que essas tecnologias estão mudando também a forma como as próprias notícias que você consome são feitas. Nos jornais, nas TVs e nas rádios, a inteligência artificial chegou com tudo. Mas será que nós estamos prontos para um mundo em que robôs produzem notícias? E quais são as consequências disso, para quem cria e para quem consome notícias? O assunto do debate de hoje da Rádio USP é o papel da IA no jornalismo e o que isso significa para o futuro das notícias. Eu sou Júlia Stanislau e neste programa estamos debatendo o uso da inteligência artificial no jornalismo. Eu sou Bárbara Bigas. No programa anterior, falamos sobre o uso da IA por estudantes de jornalismo e por profissionais da área, sobre quais são as inovações no mundo da inteligência artificial que já foram desenvolvidas dentro das redações e o medo dos profissionais de serem trocados pela inteligência artificial. Para falar sobre o tema, convidamos o jornalista Pedro Pomar. Ele faz parte da diretoria executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo. Também convidamos Pedro Teixeira, jornalista formado pela Universidade de São Paulo e repórter de tecnologia na Folha de São Paulo. O arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br/radiojornalismo. Agora, falaremos sobre o pagamento de direitos de uso de conteúdo jornalístico para treinar as inteligências artificiais, como o ChatGPT da OpenAI. Também vamos discutir sobre o futuro do jornalismo na era da IA. Em 2023, o jornal americano The New York Times processou a OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, e a Microsoft. O jornal acusou as empresas de tecnologia de infringirem questões de direitos autorais por usar os trabalhos escritos para treinar suas inteligências artificiais. Essa foi a primeira ação desse tipo envolvendo um veículo jornalístico. 2 anos depois, em 2025, Ziff Davis, que é o publisher dos sites de tecnologia Mashable, PCMag e Lifehacker, processou a OpenAI por roubar e reproduzir conteúdo do Ziff Davis. A obtenção de informações da OpenAI de forma irrestrita e sem fiscalização infringe direitos autorais e a propriedade intelectual de blogs, sites e jornais que investem em trabalho humano para produzir conteúdo. Para tentar reverter esse quadro e caminhar junto da evolução das ferramentas de IA, algumas empresas de mídia ao redor do mundo já estão firmando acordos de direitos autorais com as gigantes OpenAI e Microsoft. Dessa forma, a inteligência artificial pode usar o conteúdo jornalístico, mas terá de pagar por esse uso. A News Corp, que é dona do The Wall Street Journal, já está em negociação com as grandes empresas de IA, assim como a The Atlantic, o jornal francês Le Monde Diplomatique e o Prisa Media, que comanda o El País. É essa discussão sobre pagamento de direitos autorais que a repórter Alessandra Ueno teve com Paula Miralha, cofundadora da Gama Revista e do Nexo Jornal, e João Malar, mestrando em comunicação e editor do Future of Money na Exame. A discussão sobre o uso da inteligência artificial, a famosa IA, não se limita às questões de produtividade, autonomia ou substituição. Ela também entra no tópico dos direitos autorais. No Brasil, existe um projeto de lei, o 2338, de 2023, que, dentre vários marcos regulatórios para as inteligências artificiais, exige a cobrança de um pagamento pelo conteúdo, incluindo jornalístico, que é usado para alimentar o repertório dessas tecnologias. João Pedro Malar Massa, jornalista pela USP e pesquisador do grupo Com Mais, da Escola de Comunicações e Artes da USP, comenta mais detalhes sobre esse projeto. Ele é um projeto de direitos autorais. Então, qualquer tipo de conteúdo que se enquadra na lei de direitos autorais vai estar sujeito à necessidade de pagamento. A gente tem um grupo maior de empresas, de pessoas, de interesses, de setores da sociedade que vão estar atuando e pressionando pela aprovação desse projeto, que é muito importante quando a gente pensa na sustentabilidade financeira de diversos setores da indústria cultural brasileira e também pensando em uma questão de um uso justo de materiais que são produzidos com muito esforço, muito trabalho, com toda essa dedicação mesmo do setor. Porém, ao mesmo tempo que conta com a junção de muitos setores, ele pode demorar a ser tramitado, assim como no PL 2630 de 2020, mais conhecido como PL das Fake News.
como explica Paula Miralha, cofundadora do Nexo Jornal e da Gama Revista. Foi aprovada pelo Senado brasileiro e agora precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados antes de uma potencial sanção presidencial. Ela depende, obviamente, de articulação política, de contextos políticos, mas ela claramente está sujeita também à ação do lobby das plataformas, como a gente viu em outros momentos, mais especificamente quando se tentou votar o projeto de lei 2630, que foi apelidado de pele das fake news. A ação das plataformas para evitar que esse projeto fosse votado foi bastante articulada e contundente. Então, esse é um elemento a ser considerado, sim, quando a gente está pensando nas perspectivas de aprovação desse projeto. A importância desse projeto é ressaltada em uma nota oficial da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, que retoma a defesa dos conteúdos jornalísticos e respeita esses profissionais na promoção de um ambiente digital ético. A não aprovação desse projeto, para a Paula, pode sim diminuir as condições e o valor do trabalho jornalístico. Que se não houver previsão de remuneração pelo uso de conteúdo jornalístico, eu acho que as consequências para o jornalismo e para os jornalistas serão drásticas. Eu acho que certamente a gente vai observar uma precarização ainda maior do trabalho dos jornalistas, mas eu acho que as ameaças extrapolam isso. Sozinho já seria gravíssimo, mas a gente está falando de um cenário de potencial extinção de empresas jornalísticas, porque há uma chance grande de que o consumo de informação com o uso da inteligência artificial tem um impacto direto nas empresas de comunicação, uma vez que as pessoas não precisarão mais, por exemplo, ir até os sites dos jornais para lerem o conteúdo. Elas serão contempladas ali na própria inteligência artificial. Então, o impacto, por exemplo, na audiência vai ser brutal. Então, eu acho que a ameaça para os jornalistas, sem dúvida alguma, mas eu acho que para as organizações de comunicação de maneira geral. A relação entre o jornalismo e as IAs, para João Malar, é muito mais profunda do que apenas o uso dos dados para o treinamento dessa tecnologia. E além disso, ela também pode mudar a forma como o trabalho jornalístico é feito, já que abre espaço para a criação e também para a extinção de várias tarefas. Eu acho que é importante a gente pensar nessa relação entre as ferramentas de IA generativa e as empresas jornalísticas numa perspectiva que é um pouco mais ampla e mais histórica. Na verdade, e isso alguns autores já estão defendendo com bastante propriedade, o que a gente está vendo é uma continuidade, né? Um aprofundamento do processo de plataformização do jornalismo, que é um processo que a gente tem grandes empresas de tecnologia que criaram as suas plataformas digitais, como o Google, o Twitter, o Facebook, o Instagram, e que estão, na prática, fornecendo uma infraestrutura de distribuição de conteúdo para empresas jornalísticas. Então, historicamente, as empresas jornalísticas tinham seus próprios meios de distribuição, só que no ambiente digital, elas dependem das plataformas para ter essa distribuição. Ao mesmo tempo, isso já dá muito poder para as plataformas digitais. Então, a gente tem essas plataformas roubando uma fatia muito grande da publicidade que os jornais tradicionalmente recebiam. Por causa disso, a gente acaba tendo um enfraquecimento econômico muito grande das empresas e, como consequência, uma precarização não só para as organizações jornalísticas, mas também para o próprio trabalho do jornalismo. Existem muitas pesquisas sendo feitas a respeito dessa área, desde trabalhos sobre influencers 100% gerados por IAs, até a adoção dessas tecnologias no dia a dia das empresas de comunicação. Mas ainda existem muitas questões abertas que mudam o rumo do jornalismo na era da inteligência artificial. A gente tem hoje uma atividade jornalística que tem sido cada vez mais padronizada e com uma qualidade cada vez menor. E isso tem sido resultado do processo de plataformização. Portanto, a gente pode ver uma intensificação desse fenômeno com a inteligência artificial. As inteligências artificiais generativas, elas também podem resultar em uma quebra ainda maior do modelo de negócio das empresas jornalísticas. Pensando, por exemplo, na perda de tráfego gerado pelo Google, porque o Google tem uma tendência cada vez maior de usar a IA para manter os usuários dentro do seu mecanismo de busca e não para ir para outros sites. Então, existe sim essa questão, e eu acho que no fim das contas é uma reflexão sobre a sobrevivência do jornalismo, ou pelo menos a sobrevivência do jornalismo como a gente conhece. Talvez o jornalismo mude bastante, ele desenvolva novas práticas, uma nova cultura e novos elementos, até como uma forma de resposta a essa nova era e a essas disrupções que a inteligência artificial está gerando.
Pedro Pomar, além da exigência do pagamento pelos direitos autorais e propriedade intelectual dos conteúdos jornalísticos, que outras medidas os jornais e empresas de comunicação podem tomar para preservarem suas próprias produções? Bem, eu não me atrevo a falar em nome dos jornais e dos meios de comunicação, né? Eu estou aqui representando o Sindicato dos Jornalistas, mas eu acho que essa discussão ela interessa a toda a sociedade, porque a discussão, o jornalismo é um serviço de interesse público fundamental para uma sociedade que se pretenda democrática, ou que queira ser democrática e que queira garantir a liberdade de expressão dos seus cidadãs e cidadãos, da sua população. Então, essa discussão é muito importante. E, de fato, o que nós estamos vendo é que as plataformas, as chamadas Big Techs, elas ocuparam um espaço gigantesco na comunicação, naquilo que a gente chamava antigamente de comunicação de massa, né? Agora a gente vê que, embora a chamada mídia tradicional ela ainda siga forte, né, em certo sentido, mas ela tem esse problema grave de financiamento. O que nós achamos é que as plataformas tem que haver uma regulação das plataformas. E elas têm realmente isso que foi relatado na matéria, ou seja, as plataformas fizeram um lobby gigantesco e o resultado final foi que, depois de intensa discussão, o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara, simplesmente engavetou o PL das fake news, pretextando X. Quero e vai ser assim. Então, é óbvio que são interesses econômicos poderosos que vão agir aí novamente e, portanto, vão provocar uma distorção, né, na produção da informação. As Big Techs, elas não têm nenhum interesse, por exemplo, em combater fake news. Aliás, elas cortaram laços, até onde eu sei, pelo menos uma parte delas cortaram laços com os checadores de fatos. Por quê? Porque o checador de fatos é um custo. Eles não querem custos. E, além disso, checadores de fatos atrapalham, porque fake news rendem likes e engajamento e etc, etc, e, portanto, a monetização da atividade. Então, isso é um problema grave. Isso é um problema grave. Nós estamos falando aqui de como existem ferramentas de inteligência artificial que podem coibir fraudes e proibir as deepfakes, mas as deepfakes são elas próprias produto de inteligência artificial. Então, o problema é bastante complexo. Obviamente, eu espero que as empresas se engajem, digamos, de modo democrático, nessa grande campanha para que as Big Techs sejam regulamentadas, que a própria inteligência artificial seja submetida ao crivo da sociedade. E, de qualquer maneira, acho que é preciso, eu acabei me confundindo ao responder, quer dizer, é preciso taxar também, além de regulamentar, é preciso taxar as Big Techs. Agora eu gostaria de ouvir a opinião do Pedro Teixeira. Eu daria mais um passo atrás antes de começar a responder, porque acho que esse assunto de regulação envolve muitos interesses difusos. Como a reportagem explicou, os jornalistas e artistas querem defender os seus direitos autorais e o direito de ser remunerado pela sua produção, que faz sentido, né? Ao mesmo tempo que essas empresas que têm muito dinheiro, que investem muito em pressionar governos, elas pedem para manter um ambiente com o mínimo possível de regras, porque elas, simplificando muito aqui, é difícil falar em nome delas, mas em audiência pública há falas nesse sentido. Elas trabalham com escala grande demais para ser possível haver controles, elas argumentam. Isso já é uma avaliação de especialista, ficaria muito caro fazer esse tipo de curadoria. E por isso, o que elas pedem é justamente para ver o mínimo de regras enquanto elas se comprometem em termos de governança interna. E nisso elas disputam em três principais frontes no Congresso hoje. Tem o projeto de regulação de desinformação, que é o famoso PL das fake news, né, o 2630, que agora mudou de número, não lembro agora qual é o número novo. Tem o PL para regular a inteligência artificial e também tem a questão da regulação econômica e concorrencial das Big Techs, que o governo trabalha nesse texto agora, mas ele ainda não foi enviado. Que talvez é o que trata do ponto central da questão, que é o controle que essas plataformas exercem. Porque pelo tamanho que essas empresas têm na internet, elas se tornaram que a gente chama de... especialistas chamam de gatekeeper. Elas ditam as regras da internet. Por exemplo,
o Google, ele consegue calibrar o que mais importa no buscador e, por exemplo, numa das versões mais recentes, ele priorizava sites que fossem de nicho. Então, abrir um blog sobre viagem no centro-oeste do Brasil, por exemplo, poderia render um nicho específico e isso estava impulsionado. Então, houve vários pequenos blogs que surgiram visando essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, o Google, por conta própria, sem falar com nenhum dessas pessoas que contribuem para essa rede de blogs ali que alimenta o Google, ele pode mudar o que importa nos pesos do buscador. E foi o que aconteceu recentemente quando eles implementaram uma ferramenta que entregava resumos de inteligência artificial. Essa ferramenta, por exemplo, ela evita assuntos políticos, polêmicos, que são temas dos principais jornais, mas, por acaso, ela é muito boa para entregar roteiro turístico, que foi o que o Google incentivou há um tempo atrás. E esse cara que pensou num negócio novo, que apostou nisso, pode ter perdido muito no tráfego. E o discurso do Google também muda de uma hora para outra. Quando eles lançam essa ferramenta, uma forma de tentar acalmar a imprensa no discurso da empresa foi que esses assuntos sensíveis não seriam abordados e que reportagens mais aprofundadas, que fossem interessantes, iam continuar chamando o clique do leitor. E o que a gente tem de dado, por enquanto, que nos Estados Unidos acabou de completar um ano e começou a ser possível ter dado comparativo, é que o leitor muitas vezes fica satisfeito só com um resumo. Houve estudos, levantamentos de sites especializados em SEO, que é essa prática de produzir textos apropriados para as métricas do Google, que mostram que houve uma queda de 40% dos conteúdos que aparecem nos resumos. Se o resumo, se sua reportagem, sua matéria, o texto, ele é alvo dessa ferramenta, a chance do leitor clicar cai até 40%, 43%. O que mostra ali que a pessoa que produz para aquele nicho pode acabar prejudicada, né? Se ela não encontrar uma outra forma de ser remunerada, né? E, ao mesmo tempo, é o Google também que investe em outra área que o governo quer atrair investimento, que chamam os data centers, que são os galpões cheios de computadores onde funciona a inteligência artificial. E, por afirmar que pode investir dinheiro nessa área, essas mesmas empresas também fazem pressão para que o governo não leve esses projetos adiante, seja a nível de executivo, seja a nível de congresso, falando que possível regulação geraria insegurança jurídica, isso diminuiria investimentos do exterior aqui no país, né? Então, pelo menos esses 3 grandes interesses difusos, de uma classe criativa, dessas empresas de tecnologia e do próprio governo, que também faz a mediação desses interesses difusos. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer, porque até recentemente entendia, ou falando com parlamentares que tinham uma tendência maior de aprovar uma lei que fosse protetiva em questão de direito autoral, que fosse no sentido de remunerar esses criadores. Mas quando o governo começa a discutir, por exemplo, investimento em data center, isso vira motivo de viagem de ministro de Estado, me parece conflitante. As agendas parecem conflitantes, porque a principal pauta dos data centers, a principal crítica deles era justamente o trecho que falava de direitos autorais. Eles citam que isso, eles argumentaram ano passado que isso inviabilizaria toda essa atividade. Então, essa nova intenção do governo de trabalhar com esse setor jogou uma informação nova e mexeu nesse tabuleiro. E vamos ter que acompanhar os próximos passos de como esses projetos vão passar. Porque o próprio governo acaba atuando em 2 frentes contraditórias, quando, por exemplo, fala de regular economicamente as big techs, ao mesmo tempo que quer atrair esse investimento. Não sei qual vai ser a decisão. Obrigada, Pedro. Posso só acrescentar uma coisa rápida? As empresas fazem muito bem em processar a OpenAI e a Microsoft por direitos autorais, mas é preciso também preservar os direitos autorais dos jornalistas, né? É preciso saber se os jornalistas terão respeitados os seus respectivos direitos autorais. Só isso. E com isso chegamos ao final do programa. Abrimos o espaço para as considerações finais dos entrevistados. Bem, eu acho que eu vou ser repetitivo. Eu já falei mais de uma vez, né, sobre
Essa discussão ela é importantíssima, tanto para nós jornalistas, estudantes de jornalismo, como para toda a sociedade, pelos motivos todos que foram tratados aqui. Então, é preciso que haja mais e mais debates a respeito, tanto de IA quanto dessas outras tecnologias ligadas às plataformas, à automação, porque o nosso país é muito populoso, o nosso país é muito desigual, o nosso país vem enfrentando nos últimos anos uma crise política e social muito profunda, e é preciso, ao contrário da desregulamentação que foi objeto até de um programa hoje aqui nesse estúdio, né? A desregulamentação das leis trabalhistas, né? A suposta reforma trabalhista de 2017, que na verdade foi uma reforma que suprimiu direitos da classe trabalhadora. Então nós precisamos que os trabalhadores tenham seus direitos respeitados e precisamos de um mercado de trabalho que ofereça trabalho decente. Nós estamos assistindo aí a luta de um setor importante da classe trabalhadora e da juventude trabalhadora contra essa jornada de 6x1. Então nós precisamos de trabalho e precisamos de trabalho decente, trabalho qualificado. Um trabalho que faça com que a nossa sociedade avance em direção à democracia. Então, portanto, essa discussão ela é muito importante. Nós queremos, sim, inteligência artificial, mas para melhorar a vida das pessoas, para oferecer um trabalho melhor, um jornalismo melhor, no que diz respeito a nós jornalistas, né? Que o jornalismo seja melhor, mas não para cortar postos de trabalho. Então, a discussão tem que ser feita pensando muito nessa questão. A IA, as ferramentas, as aplicações que a IA permite, elas têm que ser utilizadas de maneira criteriosa e cautelosa para que o jornalismo o jornalismo que incorpore essas ferramentas, ele seja ético, ele seja importante para a sociedade. Enfim, um jornalismo de qualidade que a gente defende e que seja usado não para demitir trabalhadores, mas para melhorar o trabalho, melhorar as condições de trabalho, inclusive. Então, acho que é isso. Obrigado. Eu não tenho uma fala bonita, mas vou fazer um relato de quem escreve sobre o tema. A inteligência artificial, como disse no início, preocupa até quem trabalha desenvolvendo inteligência artificial. Os próprios desenvolvedores citam o medo de ser substituídos. Talvez eles sejam substituídos antes do que os jornalistas, porque um foco dessas empresas é fazer inteligências artificiais que programam muito bem. E, ao mesmo tempo, não sei se porque eu fico tão atolado nesse pequeno universo, fico vendo as cifras, fico um pouco de mãos atadas. Parece que é inevitável, é muito investimento nessa área. E há uma urgência para se adequar a como usar essa ferramenta, que talvez torne isso tudo um pouco meramente instrumental e tire um pouco desse lado dessa discussão trabalhista que o Pedro Pomar trouxe aqui. É sempre importante voltar ao básico, já que no momento parece inevitável usar em alguma medida, a não ser que isso seja um ato de rebeldia, que pode ser até sexy em termos de produzir jornalismo. É importante pensar nos critérios básicos do jornalismo, que é sempre checar o que a inteligência artificial diz, ter esse compromisso com a verdade, respeitar o que suas fontes dizem e não compartilhar na internet uma informação que passaram sob sigilo. É ter esse compromisso original do jornalismo mesmo e respeitar esses critérios. Isso vale para uma apuração de conversar no bastidor, mas também vale na hora de buscar a internet, porque pensando nesse lado instrumental, os cuidados têm que ser os mesmos e até, no caso, adicionais, porque a ferramenta todos têm esses preconceitos, tem essa questão da possível desrespeito à privacidade que a gente comentou aqui e não é aplicável em toda situação. Então, esse uso deve ser cuidadoso, embora também mereça ser criativo, usando pensar novas maneiras de usar a tecnologia pode dar novas caras para o jornalismo também. Obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês nesse debate sobre IA no jornalismo. E você, Iá, o que achou da nossa discussão? Muito legal a discussão, pessoal. Estava acompanhando e pensei em dar um resumo para os ouvintes do que foi debatido no programa Futuro da Notícia. O uso da IA no jornalismo, a integração da inteligência artificial como o ChatGPT
na produção de notícias já é uma realidade. A IA pode auxiliar jornalistas em tarefas como sugerir pautas, resumir textos e gerar rascunhos, aumentando a produtividade e eficiência. Ela também é vista como uma ferramenta de apoio que libera o jornalista para tarefas mais complexas e criativas. No entanto, os debatedores abordaram riscos significativos no uso da IA, incluindo o potencial para a produção de fake news e desinformação, além de erros e invenção de histórias, como demonstrado pelo experimento do jornal Il Foglio. Há também uma preocupação com o impacto laboral, visto que a IA é uma tecnologia poupadora de mão de obra, que pode levar à perda de empregos. Falando do público, muitos ainda demonstram desconfiança em notícias geradas majoritariamente por IA e exigem supervisão humana para apuração e checagem de fatos. O consenso entre os debatedores é de que o jornalismo deve permanecer uma atividade humana, focada no espírito crítico e na interpretação. Como um dos pontos abordados neste debate foi a transparência no uso da inteligência artificial quando usada no jornalismo, deixamos aqui uma explicação. A resposta que vocês acabaram de ouvir foi gerada pelo programa Notebook LM, ferramenta de pesquisa e anotações com tecnologia de IA do Google. Depois, pedimos para outra inteligência artificial, o software Speechify, que transforma texto em áudio, ler a resposta. O papel que a IA terá no jornalismo e no trabalho do jornalista é uma história que está se desenrolando no momento em que vocês estão escutando este programa. Vamos continuar acompanhando essa discussão de perto. Esse tema é muito recente e ainda está sujeito a várias transformações. Por isso, vale a pena continuar acompanhando e se informando sobre o assunto. Jornalistas e pesquisadores da comunicação vão continuar se debruçando sobre isso e buscando respostas confiáveis para a sociedade. Agradecemos a presença de Pedro Pomar, que é jornalista e faz parte da diretoria executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo. Agradeço também a Pedro Teixeira, jornalista formado pela USP e repórter especializado em tecnologia na Folha de São Paulo. Este programa também está disponível no portal do Jornal da USP e no site usp.br/radiojornalismo. O programa de hoje teve coordenação de Beatriz Pecinato e Mariana Rossi. A produção foi de Suzana Petropoulias. As reportagens foram feitas por Alessandra Ueno, Laura Pereira Lima e Suzana Petropoulias. A apresentação foi de Júlia Stanislau e Bárbara Bigas. A edição é de Beatriz Pecinato e Mariana Rossi. As vinhetas e passagens que você ouviu têm autoria de João Pedro Teixeira. Universidade 93,7 fica por aqui. Um bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Futuro da notícia. O uso da IA no jornalismo. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.